Bom, alunos, na atividade de hoje, igual eu falei para vocês, nós estamos trabalhando a ampliação e a redução de imagem, certo? Aqui trouxe uns exemplos para que vocês possam analisar essas possibilidades de ampliar e reduzir. Vamos começar. Observe os triângulos representados na malha quadriculada. O que eles apresentam em comum? O que eles apresentam em comum? A forma, tá? Todos os dois, apesar de ter dimensões diferentes, tamanhos diferentes, eles têm a mesma forma. Então, o que eles têm em comum é a forma. Aqui tem uma perguntinha. O que significa ampliar ou reduzir? Então, você vai pensar, lá naquele outro vídeo, a professora falou um pouquinho o que é ampliar e o que é reduzir. E vai responder aqui para mim. O que ocorre quando uma figura é ampliada ou reduzida? A figura permanece com a mesma forma? Gente, lembra que eu falei aqui no início? O que elas têm de semelhante? O que elas têm de comum? A forma. Só que elas apresentam tamanhos, dimensões diferentes, tá? Então, preste bastante atenção ao responder essa pergunta aqui, tá? Quantas vezes a figura teve sua dimensão aumentada ou reduzida? Esse aumento ou redução ocorreu de forma proporcional? O que nós vamos pensar? A hora que eu vejo esse triângulozinho menor aqui, ele ocupa 1, 2, 3 colunas. 2 colunas e meia, na verdade. 1, 2, 3 linhas e meias. Se eu pegar esse triângulo, quantas vezes eu consigo colocar ele dentro desse triângulo maior? Vamos ver? 1, 2 e meia. 1, 2 e meia. Então, eu consigo colocar ele 2 vezes. Então, a proporção aqui de aumento, a dimensões foi aumentada em 2 vezes, tá? Esse aumento ou redução ocorreu de forma proporcional? Se você for olhar, os triângulos têm a mesma forma, só aumentou o tamanho, então é proporcional, certo? O professor Weber levou seus alunos para conhecerem o espaço onde será construída a nova quadra poliesportiva da escola. Ele explicou que no projeto, a construção, o comprimento da quadra é 2 vezes maior que a medida da largura. Na curiosidade para descobrir quais as dimensões da nova quadra, Arthur e Maria usaram as informações passadas pelo professor para arriscar em um palpite. Eles apresentaram através do desenho. Então, Arthur colocou 10 metros de largura e 20 metros de comprimento. Maria colocou 40 metros de largura e 80 metros de comprimento. O que são figuras semelhantes? Gente, semelhantes é aquilo que parece, mas não é. Então, assim, a hora que você olha a figura de Arthur e a figura de Maria, elas são semelhantes. Por quê? Todas duas representam de forma, de dimensões com tamanhos diferentes, um retângulo, certo? Como ampliar ou reduzir proporcionalmente? Lembra lá que eu falei? Quando a gente está fazendo a ampliação ou a redução, nós devemos multiplicar ou dividir. Se nós devemos multiplicar ou dividir, para fazer ela de forma proporcional, nós temos que multiplicar as medidas pelo mesmo número. Então, se aqui eu multipliquei, vamos aqui, com relação à figura de Arthur e Maria. Arthur colocou 10, Maria multiplicou por 4, porque ela pôs 40. Então, 4 vezes 10, 40. Arthur colocou 20 de comprimento, Maria colocou 80. Então, por quanto que Arthur multiplicou a medida de Maria? Por 4, porque 4 vezes 2, 4 vezes 20 dá 80, certo? Então, a proporção aqui é de 4 por 4, certo? Ao analisar os desenhos criados por Arthur e Maria, o professor notou que, apesar de terem medidas diferentes, eles eram semelhantes ao projeto original. O que, para obter as medidas exatas da construção da nova quadra, Arthur deveria apenas ampliar, multiplicar as dimensões do seu desenho, de modo a torná-lo 2 vezes maior. Já Maria precisa reduzir, dividir as dimensões do seu desenho, tornando-a 2 vezes menor. Então, vamos lá. Observe o desenho criado por Arthur e Maria.
e seguindo as orientações do professor, ajude-os a descobrir quais as dimensões da nova quadra. Então, olha aqui. Arthur colocou que ela vai ter 10 de comprimento, 10 de largura e 20 de comprimento. Maria colocou que ele vai ter 40 de comprimento, 40 de largura e 80 de comprimento. Então, olha só. O Arthur, o que o professor falou que o Arthur tem que fazer? Ele tem que ampliar o seu desenho 2 vezes. Então, Arthur vai multiplicar o seu desenho por 2. 10 vezes 2, 20. Então, em vez de ter um quadradinho, uma linha, ele vai ter 2 linhas, certo? E 20 vezes 2, 40. Em vez de ter 2 colunas, vai ter 4 colunas, considerando que cada coluna dessa equivale a 10 metros, certo? Já Maria, ela vai precisar reduzir o desenho dela em 2 vezes. Então, ela vai dividir as dimensões que ela colocou por 2. Ela não tinha colocado que tem 40 metros de comprimento? De largura, desculpa. Então, ela vai dividir 40 por 2, que vai ficar igual a 20. Então, em vez de ter 4 linhas, vai ter 2 linhas, considerando que cada linha tenha 10 metros, ok? E 80 dividido por 2, 40. Então, em vez de ter 8 colunas, vai ter 4 colunas, considerando que cada uma delas tenha 10 metros de largura, certo? Numa ampliação ou redução, os lados conservam a mesma forma, mas não a dimensão. Então, quer dizer, a figura permanece igual, só aumenta ou diminui o seu tamanho, certo? Então, qual que é a metragem da quadra? É 40 por 80, é 10 por 20 ou é 20 por 40? Para que seja semelhante, eles precisam ter ângulos congruentes, iguais, ângulos aqui, ó, iguais, tá? Lembra lá do ângulo reto que a gente aprendeu? E lados homólogos, proporcional. O lado proporcional é aquele lado que são iguais. Não, aqui é 40, né? Nesse lado é 40, desse lado aqui também é 40. Aí embaixo é 80, aqui em cima também vai ser 80, tá? Então, quando nós estamos falando de proporção, ampliação e redução, os lados têm que ser homólogos, tá? Os lados paralelos precisam ser homólogos, ou seja, proporcionais, iguais, tá certo? Se para ampliar, deve-se multiplicar as medidas dos lados, e se para reduzir, deve-se dividir a medida dos lados, então, olha lá, ampliar, multiplica, reduzir, divide, tá? Assim, as dimensões são ampliadas ou reduzidas na mesma proporção, certo? Então, olha aqui, pessoal. No projeto de Maria, tinha 10 metros de largura e 20 metros de comprimento. Arthur. Maria tinha 40 metros de largura e 80 metros de comprimento, certo? Então, ampliando de Arthur, ficou 20 por 40 e reduzindo de Maria, também ficou 20 por 40. Então, quer dizer que a quadra da escola, ela vai ter 20 metros de largura por 40 metros de comprimento, certo? Faça a ampliação da atividade abaixo no caderno. Vocês vão ler o problema, tá? Vão olhar o desenho e fazer a ampliação no caderno. Como o caderno de vocês não é quadriculado, vocês vão utilizar as linhas do caderno e fazer as colunas, tentando mantê-las do mesmo tamanho, tá certo? É bem simples de fazer, vocês vão tentar e qualquer dúvida vocês chamam a professora, tá bom? E depois, no livro, vocês vão fazer a atividade de ampliação e redução da página 84 e 85. Lembrando, pessoal, que a nossa atividade está um pouquinho atrasada,
né? Essa atividade pertence lá à semana do dia 23 ao dia 30, mas isso não impede que vocês façam com tempo, com carinho, prestando atenção e tire qualquer dúvida que a professora puder ajudar, tá certo? Grande abraço.